Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Eu quero muito agradecer a presença de todos vocês aqui aos nossos vídeos. Estou trazendo aqui mais alguns comentários para compartilhar com vocês. E aí, nessa troca de informações, né, alguns fazem perguntas, contam experiências, questionam alguma coisa, e aí nós temos o prazer de tentar atingir ou corresponder à expectativa, né, por meio desses vídeos. Então, um querido nosso entrou aí no canal, o nosso querido Aleph Damasceno, e ele fez uma solicitação para que falasse a respeito de um ponto bíblico. Então vamos ver o comentário dele, foi assim, ó: irmão, pode fazer um vídeo explicando esse texto, segundo aos Coríntios 5, 20? Porque ele realmente diz: somos embaixadores de Cristo, não substitutos. Isso foi claramente adicionado. Explica quem seriam os embaixadores de Cristo. Agradeço desde já. Fui um estudante e realmente somos imunizados o tempo todo. Até hoje tenho uma dificuldade em frequentar outra organização ou aceitar outra interpretação bíblica. Mas estou na luta e vou me libertar com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, querido Aleph Damasceno, pela sua solicitação. Esse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, realmente é um tanto quanto controverso, porque o corpo governante se apropriou desse texto justamente com o objetivo de fazer dele uma base para a sua autoridade inquestionável dentro da organização da qual nós fizemos parte, né? Eu, por exemplo, por muitos anos, por quase 30 anos, alguns mais ainda. Então, de que se trata, segundo os Coríntios, capítulo 5? O corpo governante traduziu na sua versão da Bíblia o termo embaixadores representando a Cristo para substituindo a Cristo. É a única tradução da Bíblia que usa o termo substituto aí nesse texto. Eles tentam justificar, né, dizendo que quem representa está substituindo, etc. e tal, mas claro que nós entendemos claramente que há uma grande diferença entre substituir e representar. Por exemplo, alguém pode ser designado, eu posso designar um procurador, alguém para ser o meu procurador em assuntos familiares, ou um inventariante, etc. e tal. Ele vai me representar, né? O advogado me representa numa causa civil, ele está me representando. Mas será que ele me substitui? Então ele pode me substituir como marido? Ele pode me substituir como pai? Óbvio que não. Ele está apenas me representando numa causa específica. Mas ele não me substitui. Ele não é o meu substituto. Ele está ali me representando, ocupando uma posição representativa, apenas como uma imagem, mas não me substituindo. Como se o valor dele fosse equivalente ao meu valor, qual pessoa, ou dentro das minhas atribuições totais. Não é assim. Então, o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, o capítulo interessante que o corpo governante, por exemplo, para legitimar sua autoridade, explica que todas as cartas, os evangelhos todo, o Novo Testamento, foi escrito especialmente para os cristãos ungidos, dos quais o corpo governante, naturalmente, encabeça como o seu representante hierárquico supremo, pontífices máximos dessa hierarquia de ungidos, é o corpo governante, dentro da liturgia da organização da qual nós fizemos parte, nessa organização norte-americana, fundada em 1870. Então o que eles dizem? Que as cartas de Paulo, por exemplo, foram escritas direcionadas para os ungidos, e nós pegamos as migalhas que caem no chão. Claro que todas as obrigações são para nós também, mas os privilégios são apenas para eles. É interessante. Bonitinho, né? O jeitinho do corpo governante poder se apropriar daquilo que lhe convém. E aí, então, a segunda carta aos Coríntios, o capítulo 5, você leia o capítulo todo, você vai ver que, por exemplo, dos versículos 1 em diante, ele fala que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, dizendo que nós vivemos temporariamente nesta tenda, ou seja, nesta condição carnal, pecaminosa. A nossa carne, o nosso corpo pecaminoso, que é, né, naturalmente, o templo do Espírito Santo, mas atualmente nós precisaremos, futuramente no caso,
romper esta tenda, ou seja, deixar esta condição pecaminosa, degradante, e sermos glorificados para uma condição, em sentido espiritual, elevada. É disso que o texto está falando aqui. A referência disso você pode ver em 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 e 14, e Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Né? Dos versículos de 1 a 10, você vai ver que ele fala que atualmente vivemos na carne, numa condição nesta tenda carnal, mas a nossa esperança é celestial. Não necessariamente, não estou dizendo que nós não podemos viver no céu, nem de que nós não podemos viver aqui na terra. Onde nós vamos viver no futuro, cabe ao rei designado, que é Cristo Jesus, designar. Mas a nossa cidadania é celestial e a nossa esperança vem do céu porque o nosso rei é celestial. A nossa salvação vem de cima para baixo, então a nossa esperança está nos céus. Não é que nós vamos viver lá no céu, entendeu? Da mesma forma como eu poderia dizer assim, ó, o meu socorro vem lá da Vila Militar. Quer dizer então que eu espero um dia viver lá na Vila Militar? Não, porque a Vila Militar é onde abriga os soldados que vão trazer, né, a proteção ali, usando aqui um paralelozinho mais simplificado, entendeu? Então a minha salvação, a minha esperança é na Vila Militar. Quer dizer que eu vou viver na Vila Militar, eu tenho esperança de viver lá? Não, mas que a minha esperança, minha salvação vem de lá. É lá que está a sede de onde virá a proteção armamentista. Então, no sentido espiritual, né, a nossa cidadania é do céu. Por quê? Porque o rei e as leis, toda a legislação da nossa vida como cristãos, vem de cima para baixo, do céu. Quando a gente fala do céu, de cima para baixo, quer dizer numa posição superior, entendeu? Em relação a nós, que estamos numa condição submissa ao rei designado, que é Cristo. Versículos de 11 a 15 falam então que nós persistirmos, devemos estar persistindo em persuadir os homens, em tentar transmitir para eles a informação, o meio de salvação, que é Cristo, para que a humanidade possa voltar a ser reconciliada com Deus. Por isso nós ganhamos, isso está nos versículos mais à frente, simplificando aqui, resumindo, sintetizando, nós recebemos o ministério da reconciliação. O que quer dizer isso? Nós temos o trabalho de divulgar para as pessoas que o meio de ligação de volta do homem com Deus é Cristo. Reconciliar, porque o homem perdeu essa associação com o Pai por meio do pecado de Adão e Eva. Então nós fomos rompidos, nós fomos distanciados do Pai. E a reconciliação vem por meio de Cristo. Por isso nós estamos aqui como embaixadores, representando a Cristo, dizendo para as pessoas, sejam reconciliadas de novo com Deus por meio de Cristo. Deposite fé em Cristo para que você possa alcançar a associação com o Pai, que significará a vida eterna. Jesus veio e fez esse trabalho, dizendo, olha gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O reino de Deus está aqui, ó. Eu estou aqui no vosso meio. Eu vim para salvar, para dar vida, para dar paz. Siga-me. E aí Jesus retornou para os céus e nos deixou aqui para representá-lo. Não estamos substituindo para dizer para as pessoas assim, ó, gente, vem. Se nós fôssemos os substitutos de Cristo, nós estaríamos dizendo, gente, siga a mim, eu sou o caminho para a salvação. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu vim aqui para dar minha vida em lugar de vocês. Não, nós não estamos aqui substituindo Jesus em hipótese alguma. Estamos aqui o representando. Então, o correto seria dizer, olha gente, sigam a Cristo, como se ele estivesse aqui presente. Nós estamos aqui representando a ele, como se a imagem dele estivesse aqui próxima de nós, nós pudéssemos apontar. Siga ele, siga Cristo. É por meio dele. Nós apontamos sempre a terceira pessoa, não a primeira. Se nós fôssemos os substitutos de Cristo, como o corpo governante diz, e eles afirmam isso, vocês não poderão, não importa o quanto leiam a Bíblia, nunca trilhar a estrada da vida se não estiverem associados conosco. O corpo governante ensina isso, porque ele se diz substituto. Mas o texto não dá margem para nós o substituirmos. Portanto, não é correto dizermos que a pessoa tem que seguir a nós, que está associado conosco para ter vida eterna. O representante diz, você tem que estar associado com ele, com Cristo.
É por meio dele que você terá a vida eterna. É por meio de Cristo que você alcançará a vida eterna. Então há uma enorme diferença entre ser substituto e representante. O verdadeiro cristão, discípulo submisso a Cristo, aponta as pessoas para Cristo, conduz as pessoas a Cristo e não atrai as pessoas para si. Deu para entender? Por isso nós não precisamos ficar incomodados. Não preciso ficar incomodado se a pessoa não quer me seguir, se ela não quer ouvir o que eu estou falando. Ela não precisa prestar atenção em mim, ela tem que seguir o que a Bíblia diz. Mas líderes de seitas de controle mental que querem substituir o papel de Cristo, eles querem aprisionar as pessoas nas garras deles, no controle deles, para que as pessoas fiquem presas às suas ideias, interpretações e comandos. Aí sim, eles estão substituindo a Cristo no papel de governante da vida das pessoas. Mas não foi isso que Paulo falou. Paulo falou que nós somos representantes, embaixadores. Nós falamos em nome de Cristo, não falamos por Cristo. Deu para entender? Não falamos em lugar de Cristo, falamos por Ele. Aliás, em nome dEle, representando a Ele. Apelando para que as pessoas sigam a Ele e ouçam o que Ele diz na palavra da Bíblia. Na Bíblia, a palavra de Deus. É esse o sentido. Pelo menos é assim que eu entendo quando eu leio a Bíblia. É dessa forma que eu entendo. Ninguém é obrigado a concordar com o que eu estou falando. Pode discordar à vontade, não tem problema nenhum. Quem quiser continuar seguindo o corpo governante como escravo dele, vivendo às custas, né, para que ele viva às custas dos seus donativos, construindo prédios para eles venderem, não tem problema nenhum. Viva a sua vida se você acha que esse é o correto. Se você quer ser um escravo do corpo governante e trabalhar para ele viver lá nos Estados Unidos como um rei, engordando às suas custas, isso é problema seu. Eu desejo de todo o meu coração que você siga a Cristo como seu governante da fé. É o meu desejo. Mas a decisão é apenas sua, de cada um. Ok? Então, obrigado, querido Aleph Damasceno. Eu espero que você tenha analisado aqui esse vídeo, né? Assistido esse vídeo. Demorei um pouco para trazer essa resposta. São muitos comentários, muitas coisas para a gente compartilhar. E nem sempre dá para a gente trazer aqui em tempo hábil, mais próximo do que vocês publicam aí nos comentários. Então, mas mesmo assim, eu agradeço de todo o meu coração a atenção de vocês. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.